Boa noite, meus amigos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Comunhão Espírita de Brasília. Nós hoje temos a alegria de ter a nossa irmã Carla Daniela fazendo a palestra. Temos a alegria de ter os nossos irmãos Paulo e Norma nos dando esse presente, que é essa música linda, né? Então, hoje nós tivemos uma ideia um pouquinho diferente. A Carla teve. Nós vamos fazer a nossa leitura de harmonização, nos preparando para a prece. E a prece hoje será uma prece musical. Eles vão tocar Ave Maria e nós vamos, então, acompanhar como uma prece que é, né, com o nosso coração. E aí iniciamos o nosso trabalho. Então, a nossa leitura de preparação, ela está no livro Confia e Serve. É uma mensagem que nos traz André Luiz pela psicografia de Chico Xavier. E nos diz o seguinte: onde estiveres, não percas a oportunidade de semear o bem. Se a conversa gira em torno de uma pessoa, destaca-lhe as virtudes, recordando que todos ainda nos encontramos muito longe da perfeição. Se o assunto descamba para comentários maliciosos acerca de certos acontecimentos, procura discretamente imprimir um novo rumo ao diálogo, sem te julgares superior a quem quer que seja. Onde estiveres, não permitas que o mal conte com teu apoio para se propagar. Se muitos falam em tom de pessimismo sobre os problemas que afligem a humanidade, demonstra a tua confiança no futuro, recordando aos interlocutores que nada acontece sem a permissão de Deus. Se os outros se transformam em profetas da descrença, quais se fossem eles mesmos os únicos a se salvarem do naufrágio dos valores morais em que o homem se debate neste ocaso de milênio, trabalha com todas as tuas forças na construção de um mundo melhor, porquanto só um exemplo tem mais poder de persuasão sobre as almas do que 1 milhão de palavras. Onde estiveres, não te esqueças de que o bem necessita de ti como instrumento para manifestar, e não cruzes os braços como se nada tivesses a ver com o que acontece ao teu redor. André Luiz. Então, meus amigos, eu convido os nossos irmãos Paulo e Norma, então, para fazerem a prece musical Ave Maria, e todos nós acompanhamos com o coração.
estão nos sentindo abençoados, né, por essas vibrações tão lindas. Essa prece que nos faz lembrar da Mãe de Jesus, que é também a mãezinha de todos nós. Nós pedimos a permissão para iniciar nosso trabalho. Vamos passar a palavra à nossa palestrante, Carla Daniela, que vai nos falar sobre a dor e o tempo. E agradecemos também demais a Norma, ao Paulo, por esses momentos tão especiais para o nosso coração. Muito obrigada. Obrigada. É difícil falar depois de ouvir a Norma e o Paulo, né? Eu me lembro que um grande palestrante uma vez disse que ele estava fazendo uma palestra e ele se esforçou o máximo que ele pôde, o máximo do máximo do máximo, para elevar a vibração. Aí chegou um grupo musical como a nossa querida professora Norma e o Paulo, e de repente colocou na lua, né, no mais alto, e ele disse que a palestra dele desapareceu diante de uma música que eles tocaram. Então, como vocês começaram tão bem, a minha responsabilidade é maior, mas eu não tenho a menor intenção de manter a elevação que vocês fizeram, porque isso seria muito para muito além da minha capacidade. Mas prometo, como aquele palestrante, fazer o melhor que eu puder para falar com vocês aqui, né? O melhor da noite, com certeza, já esteve por conta deles. Norma, que é minha querida professora do ESD, nós já tivemos juntas muitos anos, né? Então, hoje é minha tarefa falar sobre a dor e o tempo. A dor, né, quem falou muito bem foi Jesus. Bem-aventurados os que choram, os aflitos, os que sentem dor, porque serão consolados. Ele coloca, então, a chave de todas as questões relacionadas à dor. Toda dor é temporária. Toda dor merece consolo. Toda dor necessariamente encontrará um final. E um final pelo consolo. Um final pela resposta da espiritualidade, do bem, daqueles que nos amam a essa dor que nós sentimos. Ele disse também, em João 16:33, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo tereis aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Então ele coloca também, todos temos, todos teremos, todos tivemos, temos e teremos aflições no mundo, teremos dores, mas é preciso ter ânimo para superar essas dores. Ele venceu o mundo e nós também venceremos. Nós, com o Cristo, com o consolo que oferece o Cristo, nós venceremos o mundo. E já vencemos. No Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo que fala sobre a dor, bem-aventurados os aflitos, é o maior capítulo do Evangelho. Ele fala tudo sobre a dor. Ele fala de onde vieram as nossas dores, quais são as raízes das dores nessa vida, quais são as raízes das dores em outra vida, qual o sentido das aflições, quais os objetivos, por que nós sofremos, como podemos sofrer melhor, que respostas isso pode nos trazer e como evitar situações que aprofundam a dor, como a melancolia, o rancor e outras coisas. Falam também do bem e do mal sofrer, do mal e do remédio, enfim, trazem muitas lições sobre como sofrer. E o interessante é que o capítulo seguinte, que é o capítulo 6, é o capítulo do consolo, o Consolador Prometido. E o capítulo 6 é o menor capítulo do Evangelho. E ele é um capítulo muito simples, tem pouquíssimas páginas, 3 ou 4 páginas. Porque se há muitas formas de sentir dor, se há muitas formas e muitos sentidos para essa dor, que é inevitável para todos nós, o consolo é muito simples, está em um lugar e é um só. O consolo vem pelo amor que cobre a multidão de pecados. Então está aqui, em poucas páginas, o Cristo nos fala que é o Consolador, o fardo leve, que aquele que ama, aquele que segue o Cristo, aquele que segue os ensinamentos do Cristo, que é o Verbo de Deus encarnado, serão aliviados. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós
o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e acharei repouso para as suas almas, pois suave é o meu jugo e leve é o meu fardo. Essa é a resposta. Resposta simples, em poucas páginas, para as nossas dores, para as nossas aflições. O fardo com Cristo é leve, o fardo com amor é leve, o fardo de acordo com o entendimento que Cristo nos passa, de acordo com as lições que ele nos faça. O fardo bem compreendido, bem aceito e bem trabalhado, ele é leve. Eu me lembro também de uma parte que está no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala também, para mim, é uma das partes que melhor fala sobre a dor. E é um capítulo que fala da paciência. Ele diz assim: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes, bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória dos céus. Sede pacientes. A paciência também é caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste da esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e muito mais meritória, de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho, para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova da paciência. A vida é difícil, bem eu sei. Compõe-se de mil nadas, que são picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e nas compensações que, por outro lado, recebemos, haveremos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra fronte. Coragem, amigos. Tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer um de vós, e nada tinha que se censurar. Ao passo que vós tendes que espiar o vosso passado e vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, vós pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Então, ele nos ensina, essa passagem do Evangelho, sobre como suportar a dor com paciência. Eu gosto muito desse trecho. A vida é difícil, compõe-se de mil nadas que são picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Porque tem as grandes dores, mas aquelas pequenas dores são as que nos ferem. Aqueles pequenos incômodos do dia a dia, aquelas pequenas coisas que nos fazem sofrer, que nos tiram do nosso eixo, né? Dizem que tem uma lenda do pingo d'água, né? Que dizem que a coisa que mais enlouquece uma pessoa e mais causa dor é um pingo de água contínuo na pessoa, né? Porque é uma dor pequena, mas que, se somando, acaba criando um grande transtorno e uma grande dor, um desespero até. Então, as pequenas coisas da vida, que a gente julga insignificantes, às vezes nos trazem também muita dor, muito sofrimento. E nós tendemos a ignorá-las, a minimizar a dor, a esquecer disso que está acontecendo. Mas a gente joga essa dor debaixo do tapete, numa gaveta, e esquece que ela existe. Mas ela está lá, marcando, nos incomodando e, às vezes, orientando o nosso destino sem que a gente perceba. Carl Jung diz que a gente não percebe as coisas da vida da gente, que a gente vive na inconsciência e chama de destino até que a gente se torne consciente. Então, a gente, sem perceber as nossas dores que motivam a nossa vida, a gente acaba fingindo que elas não existem, mas sendo motivadas por elas. Vou citar agora uma música do Jota Quest. Não sei se vocês conhecem. Ela diz assim, chama O Sol a música. Diz: ei, dor, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. Ei, medo, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. E se quiser saber para onde eu vou, aonde tenha sol, é para lá que eu vou. E a gente tem esse péssimo hábito de não escutar as nossas dores, né? De fazer de conta e achar que isso resolve. Faz de conta que a dor não existe, que aquele problema não existe, e aí a gente segue em frente e ignorando aquilo. Mas a dor que a gente nega é a dor que nos governa e que cria os nossos medos. O medo, eu aprendi isso, o medo é a dor, é originado pela dor, né? E o egoísmo é originado pelo medo.
Então, a gente vai criando um círculo vicioso de coisas que a gente não entende por que acontecem. Não sei se vocês já viram aquele filme E o Vento Levou. Tem um momento em que a Scarlett O'Hara passa por uma fome muito grande. Ela é muito pobre, passa por uma fome muito grande. E aí, quando ela consegue, no auge da dor e do desespero daquele momento, ela dá um berro, né? Grita e promete ao mundo, né? Nunca mais eu vou sentir fome nessa vida. É a promessa que ela faz. Porque o que acontece? Quando ela supera aquela dor, quando ela vive intensamente aquela dor e consegue sair, ela tem medo de que aquilo aconteça de novo. E esse medo passa a governá-la. E o que ela seria capaz de fazer para não passar por aquela situação de novo que trouxe dor para ela? Qualquer coisa. Daí vem o egoísmo. O egoísmo é a minha reação ao medo de sentir a dor novamente. Então, quando eu nego a minha dor ou corro na direção contrária a ela, eu simplesmente crio esse caminho. A gente cria esse círculo vicioso de dor, medo, egoísmo. Ou como diria o mestre Yoda, né? O medo leva à raiva. A raiva leva ao ódio. O ódio leva ao sofrimento. Então, o sofrimento leva à dor, que a dor leva ao medo, o medo leva ao egoísmo, o egoísmo leva à raiva, a raiva leva ao ódio, o ódio leva ao sofrimento. Então, a gente cria esse círculo vicioso e a gente não sabe mais por onde começou, nem onde ele vai terminar. A gente simplesmente alimenta esse círculo vicioso. Tem um caso no livro Loucura e Obsessão, que é muito interessante. É um caso de um casal de escravos que se amava muito e tinha um filhinho que eles amavam muito também. E eles eram submetidos a um senhor de uma fazenda, um senhor muito poderoso e muito insensível em relação à vida e ao bem-estar daqueles escravos que estavam ali. E então ele viu aquela mulher muito bonita e se encantou com ela. E quando ele se encantou com ela, ele resolveu que queria tê-la e que faria isso por egoísmo de qualquer maneira, né? Passando por cima de todos. Então ele destruiu aquela família naquele momento. Ele levou aquele homem à morte, pegou aquela mulher para si e afastou o filho dos dois. A situação se desenrolou de uma forma trágica, todos acabaram morrendo nessa história. Eles morreram e o filho também, e eles se perderam. Aquele homem também, né? E depois ele reencarnou, mas eles não. Eles ficaram no mundo espiritual sentindo aquela raiva tão grande que para eles era justificada naquele momento. Porque ele separou aquela família, aquele casal que se amava tanto. E passaram muitos séculos, 2 séculos, digamos, sentindo aquele ódio daquele homem. E quando eles sentiram aquele ódio, acontece que a gente modifica o nosso perispírito. Esquece até que a gente existe. A gente não deixa de ser humano, não retrocede da nossa humanidade. Mas a gente pode se esquecer por um tempo. E o nosso perispírito toma formas um pouco estranhas, monstruosas mesmo. E foi o que aconteceu com eles. O ódio que eles sentiam modificou a imagem perispiritual deles. E eles viviam aquilo. E, no final das contas, o que aconteceu? Ele reencarnou e viveu a vida dele num tormento muito grande, porque ele sofreu uma obsessão forte daqueles dois. E eles estavam os dois próximos dele. Mas nenhum dos dois conseguia perceber a presença do outro, porque o ódio é uma monoideia. E eles só percebiam o ódio que eles tinham dele. Aí o filhinho deles reencarnou e eles perceberam a reencarnação daquele filho. E ele reencarnou como neto daquele homem. E aquele homem que era insensível, alguém já é avô, tem algum avô aqui, né? Não tem bicho mais besta que avô, né? Do que avó. Então, aquele netinho se transformou na razão, na luz da existência daquele homem insensível, cruel. E começou a abrandar o seu coração. E o amor que ele sentia por aquele netinho começou a acender uma luz no caminho dele. E como aqueles dois perceberam também a presença dos filhos dele, acendeu uma luz para eles também, na escuridão que eles tinham da vida deles. E aí eles conseguiram acessar a oportunidade de ser auxiliados, porque fizeram um pensamento bom, tiveram um sentimento bom de ternura em relação àquela criança, aquele filho deles. Então, a partir daí, eles puderam perceber e receber o auxílio que era necessário. O que é interessante é que os dois começaram nessa história porque se amavam muito e foram separados. E eles passaram 2 séculos, um do lado do outro,
muito próximos, mas sem sequer perceber a presença um do outro, porque o ódio que eles sentiram e colocou eles nesse círculo vicioso. E o que era o problema inicial acabou se perdendo. Então, o medo, a dor, eles acabam levando a gente pelo círculo vicioso. No filme Cidade de Deus fala isso, que eles começaram a guerra por uma dor que foi infligida a uma pessoa, e chegou no momento em que eles nem sabiam mais por que eles estavam guerreando, só estavam guerreando, né? Então virou uma disputa ali que ninguém nem lembrava mais qual era o início da guerra. Então vira esse círculo vicioso. A dor abre essa porta. Então a gente precisa voltar e encarar as nossas questões iniciais. E aí a gente volta. Na análise do comportamento, a gente vê que não adianta fugir da dor, né? É a tendência que a gente tem. Tem um livro que é da doutora Ana Beatriz Barbosa, em que ela fala exatamente isso, Mentes com Medo. Quando a gente tem medo, a nossa primeira tendência é fugir daquilo que a gente tem medo. Se eu tenho medo de cachorro, o que eu faço? Eu nunca mais quero ver um cachorro na minha vida. Se eu vejo um cachorro na frente, eu desvio, mudo de rua, mudo de rota. Quando, na verdade, o que a gente precisa fazer é retornar a essa situação, encarar esse medo e poder seguir em frente, encarar essa dor também. Então, a dor é a porta da resposta. Na psicologia, a gente tem um procedimento que a gente chama de dessensibilização sistemática, que é a exposição leve à dor. Então, se eu tenho medo de cachorro, porque um dia eu sofri uma dor decorrente de uma exposição a um cachorro, fui mordida, sofri um susto, alguém que eu conheço foi mordido, então eu não vou, em primeiro lugar, encarar um pastor alemão. Eu vou primeiro ver uma foto de um cachorro, ver um vídeo de um cachorro, ver um maltezinho bem fofinho, bem bonitinho. Aí depois eu vou encarando essa dor, encarando esse medo e podendo seguir em frente. Então, isso é que a espiritualidade faz com a gente. Eles não nos permitem fugir da dor. A gente acaba tendo que reviver e reencontrar aquilo que nos fez sofrer. Mas eles vão colocando a gente diante da dor da forma como nós somos capazes de encará-lo, da forma como a gente é possível, como é possível para a gente encarar isso de uma forma assistida, controlada e, sobretudo, com apoio. Eu me lembro de uma palestra do Haroldo Dutra Dias, em que ele fala de uma situação que ele passou com o filho dele, né? Que o filho dele precisava tomar uma vacina. E aí ele morria de medo, né? Uma vacina, uma injeção. Quem de vocês tomou Benzetacil quando era criança? Eu precisei tomar, era um horror. Eu tinha medo daquilo, porque doía mesmo. Então a dor trazia o medo. Então tinha muito medo de tomar Benzetacil. Fazia qualquer coisa para não precisar passar por aquilo. E o filho dele um dia precisou fazer isso, né? Tomar uma injeção, estava doente, precisou tomar uma injeção e ficou desesperado com aquilo. Aí a enfermeira falou, estava com tudo preparado. Aí ela deu uma saidinha para buscar alguma coisa. O filho segurou assim, pendurou no pescoço dele e disse: pai, me salva. Aí o Haroldo disse: o que eu faço agora? Porque como é que eu posso salvar ele? O que ele está esperando é que eu livre ele dessa situação, que eu evite que ele passe por essa dor, que ele tome essa injeção. Mas como é que eu posso evitar que ele tome essa injeção? Ele precisa tomar essa injeção para poder melhorar, para poder se curar. E eu, como pai, sei disso. Eu sei que eu preciso que ele tome essa injeção. Se eu não permitir que ele tome essa injeção, se eu disser: vou te salvar, filho, vou te levar embora daqui, você não vai tomar a injeção, eu estou sendo um pai irresponsável e estou colocando a saúde do meu filho em risco. Então, ele conversou com o filho e disse: olha, pelo seu bem, pelo bem da sua saúde, se for preciso, eu te seguro, te abraço e te obrigo a tomar essa injeção, e mais 4 se for preciso. Mas eu não vou deixar que você deixe de tomar essa injeção, que é fundamental para que você recupere a sua saúde. E é assim que a espiritualidade cuida de nós. Eles não evitam a nossa dor, porque ela é necessária para curar a nossa alma, para eliminar o nosso medo, para fazer com que a gente melhore das moléstias que a gente tem na nossa alma. Tem um amigo que me disse uma frase quando eu era jovem há mais tempo, né? Porque o nosso querido conselheiro Durval aqui, nosso querido ex-presidente, ele diz que a gente não se torna velho, a gente se torna jovem há mais tempo, né? Então, quando eu era jovem há menos tempo, eu ouvia uma frase de um amigo meu que diz assim:
que Deus não é um caçador que fica esperando uma falha nossa para nos atingir e atirar em nós. Deus é um jardineiro que vê as nossas potencialidades e vê os nossos galhos secos, vê aquelas fontes que a gente não pode, que estão atrapalhando o nosso crescimento e nos poda para que a gente possa viver mais, viver com mais saúde e dar melhores frutos. Então, ele é o nosso jardineiro que cuida de nós, que faz com que a gente tome as injeções, as vacinas que são necessárias para que a gente possa melhorar das nossas doenças. E a gente tem doenças do plano físico, mas a gente tem muitas doenças do plano mental, do plano emocional, do plano espiritual, que também precisam de tratamento, que precisam de cuidado, que precisam de amor. Então, a gente recebe esse amor da espiritualidade, esse apoio, esse abraço que nos dá toda essa chance diante das dores. As dores são, sim, consequência dos nossos erros, da ação da lei de causa e efeito. Porque quem de nós não errou? Quem de nós não fez algo que nos prejudicou ou prejudicou outras pessoas? Então, a dor é o nosso acerto de contas com a gente mesmo, com o nosso passado e com o nosso presente. Porque se nós estamos passando por aquela dor, há feridas, há doenças da nossa alma que nós precisamos curar. E é por isso que nós estamos passando. Mas os nossos mentores, os nossos amigos, aquelas pessoas que nos amam, estão ali do nosso lado para nos ajudar, estão sempre a um chamado de distância, para que a gente possa viver. Assim como Haroldo estava ali abraçando seu filho enquanto ele tomava vacina, nós temos os nossos seres amados que estão ali nos abraçando, mesmo que a gente não possa vê-los, mesmo que a gente não consiga perceber com a nossa sensação física. E que nos atendem quando nós damos uma chance para eles. E eles estão ali desesperados, pedindo, implorando para que a gente dê uma chance. André Luiz, no livro Nosso Lar, ele conta a experiência dele e ele mostra exatamente isso que acontece. Ele teve uma vida difícil, que por várias razões atraiu a lei de causa e efeito e levou ele, no desencarne dele, a sofrer, a ir para um lugar muito triste, infelizmente. Ele ficou ali um tempo indefinido, porque o tempo, Einstein nos diz, é relativo e a gente não tem noção de tempo, né, do que quando a gente está passando por determinadas situações. E se fisicamente a gente não tem, espiritualmente, às vezes o tempo passa e a gente não sente como aquele casal não percebeu. 2 séculos passaram para eles como 1 segundo. Então, André Luiz não tem tanta noção de quanto tempo ele ficou ali. Mas ele ficou naquela situação, na lama, passando fome, passando sede, ouvindo gritos lancinantes de pessoas, enfim, passando por um extremo sofrimento. Enquanto ele passava por esse sofrimento, a mãe dele, uma pessoa de muitos méritos, estava ali, do lado, esperando, ansiando por um chamado dele. Ela já tinha guardado para ele um lugar no nosso lar. Já tinha conversado com a direção do nosso lar e já tinha dito, olha, eu tenho um filho que precisa ir para aí. Será que vocês podem dar um lugar? E a diretora do nosso lar já tinha dito, pois não, o lugar dele já está guardado. E ela estava só esperando que ele sintonizasse, que ele tivesse 1 segundo de sintonia. E quando isso aconteceu, que bênção, que felicidade. André Luiz, um momento a dor foi tão grande, que ele se voltou para o céu. Fez uma prece contrita, uma prece que veio do sofrimento, que veio da exacerbação da dor dele. Uma dor que ele não conseguiu mais suportar e fez com que ele se voltasse para o alto. Essa prece dele acendeu uma luz. E aquela mãe que estava ali esperando, simplesmente esperando, aproveitou a oportunidade, levou ele para o nosso lar. E não foi uma solução tabajara para todos os problemas dele. Ele não pode dizer, seus problemas acabaram. Foi o início de um caminho somente, um caminho muito longo, que está ali narrado, apenas o princípio dele em 13 livros, que vale muito a pena ler todos, né? Mas já era um novo caminho. A partir do momento em que ele aceitou a dor, abraçou essa dor e pediu socorro, aí ele já não estava mais no umbral. Aí ele já estava pronto para uma nova estrada. Ele já saiu da estrada da dor e passou para a estrada do reconforto, do amor e da recomposição, da reparação, que é o segundo passo da nossa dor, do nosso erro. Não sei se vocês já viram o filme Nosso Lar 2, Os Mensageiros.
que é muito interessante. Tem uma palavra, né? Me permitam, eu vou falar algumas coisas do filme. Se quem não viu, me perdoe, porque eu sou uma das pessoas que dá spoiler aqui, viu? Eu venho fazer palestra e dou spoiler dos livros e dos filmes. Eu peço perdão por isso. Então, tem situações, uma palavra que é muito falada nesse filme, Os Mensageiros, é a palavra fracasso. Fala-se de muitas situações, porque o livro Os Mensageiros, ele é uma história de fracassos. André Luiz abre o livro contando a história de 5 médiuns que vieram à Terra com compromissos e que fracassaram. Mas todo fracasso é temporário. E os fracassos que aconteceram nesse livro, Os Mensageiros, e os fracassos que aconteceram no filme também, são fracassos temporários. Aquelas pessoas vieram do nosso lar com um compromisso na Terra, infelizmente, não conseguiram assumir, não conseguiram, vindo aqui, cumprir os compromissos da forma como eles assumiram. Fracassaram e sentiram as dores inerentes ao fracasso. Mas não estiveram sozinhos em nenhum momento. E agora eu vou dar um spoiler, me perdoem, um spoiler de verdade, mas tem um momento no filme em que aquela pessoa, assim como André Luiz, daquelas pessoas em que estava em situação bastante complicada, depois de passar muito, muito tempo ali no sofrimento e de ter aprofundado o sofrimento cada vez mais pela dor, pelo medo, pela raiva, pelo ódio, e de ter aprofundado terrivelmente o sofrimento, ele conseguiu dizer uma única palavra que mudou a vibração. Quando ele fez essa palavra, quando ele disse essa palavra, o mentor, que é o Aniceto, o que ele fez? Imediatamente, ele não esperou nem um segundo, ele se lança no abismo para resgatar essa pessoa. E vai até ele e traz ele de volta. Porque por muito amar, são as pequenas palavras. Existem muitas formas de sofrer e só uma forma de redimir o sofrimento, que é o amor. Então, por muito amar, ele só estava esperando essa única palavra dele, para que ele pudesse ir resgatar ele até o fundo. E eu queria que todos vocês soubessem, como eu sei, como a Márcia sabe, que não existe nenhum de nós que não tem uma pessoa ou várias pessoas que seria capaz de se lançar no pior dos abismos para nos resgatar. Porque o que faz o nosso resgate não é o merecimento, é o amor. Tem aquela coisa, né, o teorema do biscoito. Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? Mas nesse caso não existe essa dúvida. O merecimento não precede o amor. O amor precede o merecimento. A gente é amado muito antes da gente merecer esse amor. E a gente recebe o serviço desse amor muito antes de nós merecermos. É o amor que faz. Jesus, quando ele veio à Terra, ele foi crucificado. E qual foi o primeiro ato que ele fez depois de se desprender do corpo? Ele foi buscar Judas. Judas que o havia traído. Porque naquele momento, Judas era a pessoa que estava passando pelo sofrimento maior em toda a terra. Eu acho que ninguém, talvez no mundo inteiro, na terra inteira, tenha sofrido tanto quanto Judas sofreu naquele momento. De ter entregado Jesus, de ter tomado consciência disso e tirado a própria vida por isso. Então, o primeiro ato de Jesus, ao deixar a carne, ao se desprender daqui, foi buscar Judas lá no pior dos infernos. Porque o primeiro pensamento de Jesus foi o pensamento de amor por aquele que era o mais necessitado de todos os seres humanos naquele momento. E quanto maior a necessidade, maior o apoio que a gente tem. Tem uma música que eu ouvia muito quando era jovem há menos tempo também, que se chamava Estou Enamorado, que é uma música que fala de amor, né? E o amor a gente canta de várias formas. E a música, o refrão dela faz que estou enamorado e tu amor me hace grande. Porque a versão o original em espanhol tem coisas que a versão em português não conseguiu capturar. Então, eu amo, né, digamos assim, e esse amor me faz grande. Porque o amor é o que faz a gente querer superar as dificuldades. É o amor que nos torna grandes. Então, quando a gente ama e quando a gente é amado, a gente consegue superar todas as dificuldades e consegue receber esse amor. E tem uma frase que eu acho linda, que também não é capturada na versão em português. Ela diz assim:
que se naufrago que me quede em tu orilla, né? Que significa assim, que se eu naufragar, que eu vá parar em sua praia, em seu banco de areia, né? Quer dizer, é uma confiança muito grande, porque todos nós naufragamos, mas que se eu naufragar, que eu vá para um lugar onde haja alguém que me ame e que eu ame e que tenha condições, que tenha vontade, que tenha o que é necessário para me resgatar. Que eu não vá parar em um lugar onde haja intolerância, onde haja desamor, mas que a gente consiga encontrar nos nossos naufrágios, que necessariamente haverão naufrágios, dores, fracassos, que a gente consiga encontrar praias que sejam capazes de nos acolher, que a gente consiga encontrar um lugar acolhedor, né? Como diz Caetano Veloso, que a gente, debaixo dos caracóis dos seus cabelos, uma história para contar de um mundo tão distante, um mundo de muitas histórias, mas que acaba contando uma história de chegada. Então, que a gente encontre sempre essa praia do amor, esse calor, essa satisfação, esse sentimento de ser amado, porque não existe nenhum de nós que não tenha alguém que vá até o abismo mais fundo para nos resgatar. Então, todos nós somos amados, todos nós somos auxiliados. Então, no momento da maior dor da nossa vida, pode ter certeza que é o momento em que você receberá o maior auxílio, o momento em que você vai fechar os olhos e que você vai ser mais amado, em que você vai sentir mais próximo de você a luz do amor. E eu tenho que falar também sobre o tempo. Falando em tempo, daqui a pouco está acabando o meu tempo, né? Mas ainda tem um pouquinho, então eu vou falar sobre o tempo. Já falei um pouco que o tempo é relativo, Einstein descobriu isso. E o tempo, Emmanuel fez uma coleção que a gente conhece hoje por coleção Fonte Viva, que é uma coleção muito interessante, em que ele faz mensagens, em que ele coloca passagens do Evangelho, dos Atos dos Apóstolos, das epístolas de Paulo, de Pedro, né? E faz mensagens, né? Faz reflexões a respeito disso. Quando ele começou a falar sobre isso, a fazer isso, ele começou com o livro, apesar do nome da coleção ser Fonte Viva, o primeiro livro foi esse, Caminho, Verdade e Vida. Isso foi 40 ou 42, mais ou menos, tem bastante tempo. A primeira mensagem que ele escreveu do primeiro livro chama-se O Tempo. E nessa mensagem, ele busca uma passagem da carta de Paulo aos Romanos, que é a carta talvez mais conhecida e mais estudada. E Paulo diz assim, esse trecho que ele seleciona diz: aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. É Romanos 14, versículo 6. Se a gente olhar antes, eu sempre gosto de ir à fonte, né? Na carta aos Romanos. Então, se a gente olhar, pelo menos o versículo 5, ele vem falando nesse capítulo das diferentes atitudes das pessoas. Como as diferentes atitudes geram diferentes respostas, diferentes resultados. Aí ele diz: um faz a diferença entre dia e dia, mas o outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Aí é o versículo que ele fala: aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. E aí Emmanuel, a partir dessa passagem, ele faz uma grande reflexão. Ele diz: a maioria das pessoas não percebe ainda os valores infinitos do tempo. Existem efetivamente os que abusam dessa concessão divina, julgam que a riqueza dos benefícios lhes é devida por Deus. E aí ele vai falando do emprego do tempo, que muitas vezes a gente não sabe empregar o tempo, que a gente não consegue devolver a Deus aquele tempo que é um presente para todos nós. E aí tem um momento que ele fala que é bem interessante. A velha expressão popular, matar o tempo, reflete a inconsciência vulgar nesse sentido. Então, o que o Emmanuel fala? Quando Paulo fala daquele que não percebe, né, que faz de cada dia igual, são aqueles que não percebem as oportunidades. Estar encarnado é uma oportunidade. Estar aqui, como mostra o filme Os Mensageiros, a gente recebe essa tarefa e vem aqui para se curar, para se melhorar, para fazer muitas coisas aqui, sobretudo para cuidar do nosso progresso e para melhorar a vida para nós e para muitas pessoas que estão ao nosso alcance. E a gente precisa enxergar
essas oportunidades. Em cada dia, em cada momento, em cada lugar, em cada pessoa. Tem uma música que diz que tudo o que move é sagrado. Então, não é só aqui no Centro Espírita que a gente encontra palavras de entendimento, que a gente encontra oportunidades de auxílio. Na minha casa, no meu trabalho, na padaria, no trânsito, em qualquer lugar em que eu esteja, eu tenho essas oportunidades e basta que eu enxergue. No coral a gente canta o Parabéns Espírita, não sei se vocês conhecem, tem uma música que é o Parabéns para você Espírita, né? Aí a gente canta, o primeiro verso dessa música é Parabéns para você, você mereceu renascer. Então a gente mereceu renascer, a gente mereceu estar aqui, a gente mereceu a oportunidade. E felizes aqueles que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir, que conseguem enxergar as oportunidades que cada dia nos dá, que a gente consegue aproveitar essas oportunidades. Almir Sater diz, penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Compreender, né? Emmanuel diz também que tudo que a vida nos traz é um presente de Deus para nós. O que nós devolvemos para a vida é um presente nosso para Deus. Então, o tempo é para ser utilizado. A gente tem duas noções de tempo básicas que vêm da filosofia. Cronos é o deus do tempo para os gregos. Cronos é um deus que devora os seus filhos. O deus Cronos, ele é conhecido por isso, por devorar os seus filhos. O tempo mal empregado, que é esse tempo que Emmanuel fala aqui nessa mensagem, é um tempo que nos devora. Cada dia que passa inutilmente, cada dia que passa sem que a gente perceba as oportunidades, sem que a gente enxergue, sem que a gente entenda, sem que a gente consiga compreender, é um dia perdido. É o que Emmanuel nos fala. A gente matou esse tempo na nossa vida. Mas um dia aproveitado, um dia sentido, um dia que a gente aproveita, é um presente para nós, um presente para a humanidade, um presente para as pessoas que estão ao nosso redor, um presente para Deus. Então, cada dia, cada oportunidade que a gente aproveita é um presente para nós e é um presente para cada um de nós. Emmanuel não fala as coisas por acaso, claro, né? Quando ele estava falando isso, né, Jung fala do curador ferido, que nós vivemos e aprendemos para curar as nossas próprias feridas. E Emmanuel nada mais é também do que um curador ferido. Ele fala a partir da própria experiência. E tem uma história que eu gosto muito de contar, que conto quase todos os dias, mas está nesse livro aqui, há 2000 anos, que é o encontro do senador Publio Lentulus Emmanuel, né, numa das suas encarnações, com Cristo, em que Cristo faz o convite a ele quando ele era senador da República, quando ele era o homem mais poderoso que havia na Galiléia, ali na Palestina, e precisava de um serviço de Cristo, que era o de curar a sua filha. E aí ele vai procurar o Cristo para pedir isso, a pedido da sua esposa, Lívia, que era uma pessoa que soube muito bem aproveitar o tempo e que encontrou com Jesus e compreendeu a mensagem de Jesus. E ela, estando desenganada, já nas últimas horas de sua vida, ela pediu, vai até Jesus, que Jesus vai curá-lo. E Emmanuel, senador romano, orgulhoso, vaidoso, dono do seu poder, não procurou Jesus no meio da praça pública. Procurou Jesus ali, na escuridão. Jesus tinha todos os dias o hábito de, ao crepúsculo, se retirar e ir para a natureza para refletir, para conversar com Deus, para enfim, pensar e fazer as suas meditações diárias. E aí, Emmanuel, tendo a informação privilegiada de que Jesus fazia isso, procurou ele ali na penumbra. E Jesus fala, senador, por que me procuras? Fora melhor que me procurasses publicamente e na hora mais clara do dia, para que pudesses adquirir de uma só vez e para toda a vida a lição sublime da fé e da humildade. Mas eu não vim ao mundo para derrogar as leis supremas da natureza e venho ao encontro do teu coração desfalecido. Que leis? O livre-arbítrio. Ele não podia dizer a Emmanuel como ele podia fazer. Ele aceitava a forma que Emmanuel o procurou. Mas aí ele diz, né, não venho buscar o homem de estado, superficial e orgulhoso, que só os séculos de sofrimentos podem encaminhar ao regaço de meu pai. Venho atender às súplicas de um coração desditoso e oprimido. E ainda assim, meu amigo, não é o teu sentimento que salva tua filhinha desvalida pela ciência do mundo, porque tens a razão egoística e humana, compelido pelo medo que levava ele lá. E sim, a fé e o amor de tua mulher, porque a fé é divina. Aí chega um momento
que ele diz: não, meu amigo, não estáis sonhando. Depois de longos anos de desvio do bom caminho, pelo sendal dos erros clamorosos, encontras hoje um ponto de referência para a tua regeneração e para de toda a tua vida. Está, porém, no teu querer aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios. Então, ele ofereceu essa oportunidade. Você pode aproveitar esse momento agora, compreender, aceitar e mudar a sua vida. E aí, ele vai mais adiante. Soa para o teu espírito, neste momento, um minuto glorioso. Se conseguires utilizar a tua liberdade para que seja ele, em teu coração, doravante, um cântico de amor, de humildade e de fé, na hora indeterminável da redenção, dentro da eternidade. Mas ninguém poderá agir contra a tua própria consciência, se quiseres desprezar indefinidamente esse minuto ditoso. Pastor das almas humanas, desde a formação desse planeta, há muitos milênios venho procurando reunir as ovelhas tresmalhadas, tentando trazer-lhes ao coração as alegrias eternas do reinado e de tua justiça. E aí ele fala mais adiante, né, que se Emmanuel, se Públio Lentulus aceitasse naquele momento, algumas provas que ele teria que passar, diversas provas trazidas pela lei de causa e efeito, poderiam ser evitadas, porque o amor cobriria a multidão de pecados. Mas, infelizmente, Emmanuel não estava pronto naquele momento. Os desdobramentos desse livro, que eu espero que quem não leu ainda leia, porque é maravilhoso, e é apenas o primeiro da série também, fizeram com que ele não acatasse naquele momento e não aceitasse e agravasse ainda a sua decisão. Os desdobramentos disso foram, infelizmente, graves, e ele passou por diversos sofrimentos que poderiam ter sido evitados naquele momento. Então, ele matou o tempo, matou a oportunidade, adiou a oportunidade, porque Jesus falou para ele: está em teu querer aproveitar essa oportunidade agora ou aproveitar depois. Então, nós temos duas escolhas: aproveitar agora ou aproveitar depois. Não existe a escolha de não aproveitar, porque é inevitável que a gente aproveite, mas a gente pode adiar, como o filho pródigo, que tinha tudo, estava na casa do pai e escolheu abrir mão de tudo, mas voltou, dando uma volta de 360 graus. Né? A gente fala, né, que uma volta de 360 graus é um erro que a gente comete inúmeras vezes. Né? Quantas vezes a gente vai, passa, sai de um lugar, dá uma volta completa e volta para aquele mesmo lugar onde a gente começou. Então, quantas voltas de 360 graus a gente dá, como aquele filho pródigo também, que foi, gastou todos os seus bens, passou pelo sofrimento, sofrimento intenso, de comer lavagem com os porcos e voltou para a casa do pai e foi acolhido com amor. Todas as vezes que a gente volta, que a gente erra e que a gente faz o chamado e volta para o pai, nós somos acolhidos. E esse é o tempo de Deus, é o Kairos. Aí já não é mais o Cronos que nos devora, é o Kairos que nos abraça, o tempo que é preparado para nós. Deus espera por nós. Ele esperou pelo senador Públio Lentulus até que ele estivesse pronto para aceitar. Esperou anos, décadas, esperou séculos até que ele estivesse realmente pronto. E hoje ele está aqui. É um dos emissários, um dos espíritos que propagou a verdade doutrinária. Né? Ele está na equipe do Espírito de Verdade e escreve um trecho aqui, capítulo 11, item 11, do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem chuta qual é o nome desse capítulo, desse item que Emmanuel escreveu? O egoísmo. Não é por acaso, né? Emmanuel estava mais uma vez falando de si mesmo, né? Falando disso. E aí ele escreveu uma outra mensagem aí no livro Fonte Viva, capítulo 119, que se chama Eia Agora, em que ele diz assim: agora é o momento decisivo para fazer o bem. Amanhã, provavelmente, o amigo terá desaparecido, a dificuldade estará maior, a moléstia terá ficado mais grave, a ferida possivelmente mostrar-se-á mais crescida de extensão, o problema talvez surja mais complicado, a oportunidade de ajudar não se fará repetida. A boa semente plantada agora é uma garantia da produção valiosa do porvir. A palavra útil pronunciada sem detença será sempre uma luz no quadro em que vives.
Então, ele vai falando que o momento é agora. E ele compreendeu que adiar o momento da nossa transformação é atrair para nós mais sofrimento. Um sofrimento que poderia ser evitado. Que vai acabar, necessariamente. Todo sofrimento é transitório. Todo fracasso é transitório. Mas quanto mais cedo nós tomarmos a decisão de nos transformar, menos nós sofreremos e mais alegrias nós teremos. Então, ele passa essa mensagem. Tem uma música que chama O Essencial, que ela diz assim, que todo o bem que se pode fazer, se deve fazer sem hesitação. Não devemos parar, não devemos esperar, não devemos, em nenhum momento, adiar esse momento precioso de a gente acatar a mensagem do Cristo e de fazer o bem. O momento do nosso consolo, o momento em que a gente clamará pelo socorro que é necessário e receberá o abraço daquele nosso irmão que vai até o mais fundo dos abismos para nos resgatar. Então, se eu pudesse dar uma definição de tempo aqui, já que esse é um dos meus temas, eu diria assim, que o tempo é uma sucessão de agoras, porque não existe outro tempo a não ser o tempo presente, o tempo do agora. E o presente não tem esse nome por acaso. A palavra em português é, sim, nesse caso, extremamente precisa. O hoje, o momento de agora, é o nosso presente. É tudo o que nós temos, porque o ontem a gente já não pode modificar. E o amanhã é um resultado do que nós fizemos e pensamos e vivemos hoje. Então, o tempo nada mais é do que uma sucessão de agoras, uma sucessão de presentes, uma sucessão de momentos em que nós podemos mudar a nossa vida, a qualquer momento em que decidirmos, a qualquer momento em que clamarmos, em que fizermos. Então, esse é o nosso a nossa única predestinação, que haverá um momento em que a gente clamará, haverá um momento em que a gente dirá sim, haverá um momento em que a gente transformará a nossa vida e seguirá por uma nova estrada. Um momento que mudará a nossa vida, que não será uma solução para todos os nossos problemas, mas que nos colocará num caminho novo. E aí eu me lembro de mais uma mensagem de Mário Quintana, que se chama O Tempo. É bem conhecido. Normalmente a gente recebe essa mensagem em todos os 31 de dezembro, né? Mas eu vou falar aqui para a gente se lembrar mais uma vez. A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, passaram 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um outro dia, uma outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguiria sempre em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Seguraria o amor que está à minha frente e diria que eu o amo. E tem mais. Não deixe de fazer algo de que gosta devido à falta de tempo. Não deixe de ter pessoas ao seu lado por puro medo de ser feliz. A única falta que terá será a desse tempo, que infelizmente não volta. A vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro. Eu me lembro também, por fim, de uma história de um seriado que eu assisti quando começou a pandemia. Eu dizia que eu amava o home office, mas eu acho que eu estava com saudade do trabalho, que eu assisti um seriado que se chama The Office. Não sei se vocês já assistiram. E é um seriado muito interessante. E tem um momento em que o chefe daquele escritório, que é o Michael Scott, vai embora. E quando ele vai embora, o pessoal que trabalha com ele, os funcionários dele, fazem uma música para ele, que é uma música que é uma das homenagens mais bonitas que eu já vi alguém fazer. O que eles fizeram? Eles contaram, desde o dia que ele entrou na empresa até o dia que ele foi embora, o número de minutos que ele estava lá. E fizeram uma música exatamente sobre isso. A música se chama 9.986.000 minutos, aproximadamente. E aí eles cantam para ele, né, que o quanto foi marcante a presença deles nesses minutos que ele passou na vida dele, nesses minutos que ele passou na empresa. E cada um, em um verso, vai dizendo algo que marcou na presença dele, né? Algo dele que marcou na vida deles, né? E realmente, a vida nada mais é do que uma sucessão de agora, uma sucessão de minutos. Então, por conta disso, eu resolvi fazer uma continha aqui. Tem na internet um negócio chamado calculadora de tempo. E eu peguei, desde o dia que eu nasci,
que foi o dia 15 de abril de 1974, na hora que eu nasci, até o dia de hoje, o momento de agora. E contei quantos minutos eu já vivi. E descobri que eu vivi 26.204.436 minutos até hoje. E aí eu fico pensando, o que eu fiz em cada minuto desses? O que eu aproveitei de cada minuto? O que eu fiz de bom para mim? O que eu fiz de bom para cada pessoa? Eu toquei a vida de alguém? Alguém me tocou? Eu fiz algo belo? Eu parei para sentir o vento, para perceber a beleza de uma flor, para dar um abraço no amigo? Eu atravessei a rua, mesmo estando atrasado, porque vi um amigo ali. Eu parei, tive um pensamento em alguém e liguei para dar um abraço, para desejar um feliz aniversário, para me lembrar de alguém que veio um pensamento. Eu aproveitei os minutos da minha vida. Tem uma história que eu vou contar, eu sei que meu tempo já acabou, mas é bem rapidinho, de um povo no Oriente que eles tinham, né, um homem foi visitar, ele era um viajante e resolveu descobrir o sentido da vida. E ele viajou, até que ele chegou num lugar que tinha um jardim muito bonito. E quando ele chegou nesse lugar, ele viu esse jardim e resolveu parar. Mas aí, quando ele viu, tinha várias lápides nesse lugar. E ele descobriu que estava dentro de um cemitério. E quando ele olhou para as lápides do cemitério, com curiosidade, ele viu que todos ali tinham muito pouco tempo de vida e que era contado de uma forma diferente. Ao invés de dizer, por exemplo, 15 de abril de 1974 e a data da morte, que eu não vou dizer, porque eu não faço a menor ideia, né? Ele tinha, assim, 2 anos, 3 meses, 4 dias, 2 horas. 10 anos, 13 meses não, né? 11 meses, 31 dias, 2 horas. E ele disse, nossa, mas as pessoas desse lugar morreram jovens. Será que teve uma epidemia aqui? Uma guerra que levou essas pessoas, que dizimou? E aí ele foi, curioso, perguntar para a vida das pessoas, na vila, né? E quando ele chegou, as pessoas explicaram para ele que naquele lugar eles tinham um hábito. Cada vez que a pessoa nascia, ela recebia um caderno. E, a princípio, os pais e depois a própria pessoa ia escrevendo naquele caderno tudo que era significativo para ela, que é uma coisa muito pessoal. Então, as pessoas escreviam coisas. Hoje, eu passei um dia maravilhoso com a minha família. Passei 4 horas lindas vivendo com a minha família. Hoje, eu vi uma flor bonita e isso me inspirou o dia. E o meu dia foi melhor por causa disso. Hoje, eu fiz uma caminhada no parque e isso me trouxe muita felicidade. E as pessoas iam anotando. Quando as pessoas morriam, as pessoas ali contavam o tempo naquele caderno e colocavam na lápide quanto tempo as pessoas tinham vivido de verdade. E aí eu pergunto para vocês, e pergunto para mim mesma, sobretudo, quanto tempo nós vivemos de verdade? De tudo que eu vivi nesses 26.204.436 segundos, que está aumentando, o que eu anotaria nesse caderno? E quanto tempo eu teria de vida de verdade? Então, é o convite que eu faço. Aproveitemos cada segundo. Nós merecemos renascer, mas a gente, para merecer mesmo, precisa dar um sentido para a nossa vida. Hoje, agora, a cada minuto. É isso. Obrigada, gente. Meus amigos, então nós agradecemos a nossa Carla Daniela por esses momentos, né, tão importantes para nós. Temos aqui uns avisos. Estão abertas e prorrogadas as inscrições para o EJE, que é o nosso estudo sistematizado da doutrina espírita, até o dia 20/2. Então, tem ainda vagas, segunda e terça-feira às 16 horas, quarta às 8 horas da manhã e sábado de 10 horas e 19 horas. O curso dura 3 anos. A Carla é professora do curso, né? E é imperdível, vale muito a pena. Estão também abertas as inscrições para a mocidade, jovens de 18 a 22 anos. É uma experiência maravilhosa. Eu tenho muitas recordações lindas desse momento, né? Dos jovens, como é que é? Há menos tempo, né? Bom, então vamos fazer a nossa prece. Essa nossa prece de domingo, ela é especialmente dedicada aos nossos irmãos que partiram dessa vida mais cedo pelo suicídio. Então, nesse momento,
nós aproveitamos para envolver a todos com o nosso carinho. Na prece nós recebemos muita coisa, né? Nós pedimos, mas nós também, cada um com a sua amorosidade, vamos nos unir para vibrarmos por esses irmãos. Estão em situação, estejam no plano físico ou no plano espiritual, né, com ideação suicida, os que já partiram pelo suicídio, os que partiram estão se preparando para voltar e vêm também se preparar assistindo as palestras, né? São muitos que são trazidos aqui para receber o nosso carinho. Então, vamos nos unir e ofertar, cada um de nós, o que a gente tiver de mais bonito no nosso coração. Vamos ofertar a nossa esperança, a nossa amorosidade. Eu peço, então, que a gente fique à vontade, feche os olhos, quem quiser, e que a gente se lembre de quem está presente aqui conosco. Nosso mestre e amigo Jesus, que falou que sempre estaria conosco, cada vez que estivéssemos reunidos no seu nome. Amigo querido, nós te agradecemos esse tempo de reflexão, a oportunidade que tivemos de pensar sobre a nossa vida, as energias de otimismo, de esperança que recebemos e te pedimos, Senhor, abençoa cada um de nós, olha dentro dos nossos corações e vê, amigo querido, tudo o que mais necessitamos e nos auxilia na renovação das forças, nos auxilia, Senhor, abrindo a nossa visão espiritual para que percebamos que, apesar de todas as nossas dores, temos um caminho muito bonito à nossa frente, que é o caminho de superação, o caminho em que somos guiados, amigo Jesus, pela tua luz, pelo teu convite, pela ideia maravilhosa que vieste nos transmitir. Cada um de nós somos também luz, que a nossa luz possa brilhar. E pedimos nesse instante que todos aqueles nossos irmãos que se encontram passando por sofrimentos sejam envolvidos, os corações possam se abrir a fim de perceber o auxílio, a presença dos anjos da guarda, a presença das forças do bem que nos convidam a caminhar. E assim, Senhor, só podemos agradecer e te pedir que fiques conosco hoje e em todos os dias da nossa vida. Graças a Deus. Meus irmãos, obrigado, uma boa noite a todos. Temos agora o nosso passe presencial e por aqueles que nos acompanham também pelos meios de comunicação virtual, temos também o passe virtual. Então, fiquem com Deus, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa sala de passe virtual da Comunhão